Nosso próximo vídeo pra gente poder reagir veio do Eduardo, que mandou um vídeo de 2 horas, porém um segmento específico aqui do vídeo, que é o trecho marcado com Why This Way, que vai falar aqui pra gente sobre o final do Final Fantasy VII Rebirth. E por que ele não termina do jeito que todo mundo tava esperando. Ah, vamos nós, hein? Essa aí vai ser interessante. Vou ativar aqui as legendas. Já tá traduzido. E vamos mandar bala. Lá vamos nós de novo. When I reached the credits of FF7 Rebirth, something happened inside me that didn't happen at the end of FF7 Remake. I was genuinely a bit disappointed. As much as I loved... Desapontado? Tô tentando lembrar o que eu senti na hora que eu zerei o Final Fantasy VII Remake. É porque, tipo assim, na época do remake, era tudo campo de especulação e teoria, né? Então, quando terminou o jogo teve aquele final lá, era muito um sentido de um pouco de confusão, um pouco de... Acho que confusão é a palavra correta. Que a gente termina aqui. Já no Rebirth, essa confusão ela já se materializou, ela já se concretizou, teve um caminho correto. E eu acho que eu posso concordar, que eu também teve... Esse aqui, com certeza, né? Opa! O que aconteceu? Compartilhar link? Não, peraí, pô. Vamos lá. Nearly the entire journey and was blown away by so much of the Rebirth experience as both a story and a video game. Something about the ending left me feeling numb to it. I wasn't mad, I wasn't sad, I wasn't happy, I wasn't upset, I wasn't excited, I wasn't even very confused, at least in the moment. I just felt nothing. It felt like the game had just literally thrown everything at me. It gave me saving Aerith and losing her. It gave me Cloud and Zachary uniting and separating. It gave me a heartbreaking goodbye scene and a comforting farewell. And it did all of that in a breakneck, non-stop torrent of scenes where I was hopping into different worlds, flying through singularity gaps, seeing different versions of events at the same time, trying to decode everything being said by the most cryptic villain in gaming history, and getting into a multi-dimensional 14-phase boss fight with literally 12 different party combinations. Not to mention the fact that some of those party members may or may not have actually been alive. No caso da Aerith era. Rapaziada, caso alguém tenha entrado no canal um pouco depois de ter saído do Rebirth, a gente fez uma série de vídeos, né? Onde um desses vídeos era quem é a Aerith que joga com a gente, né? No final do Rebirth. Porque agora a gente sabe que existem uma multitude de personagens assim iguais, né? Então, quem que era a Aerith que a gente jogava ali no final? Quem que era o Zack? A gente fez um vídeo sobre isso. E dá pra saber. Nem eu lembro mais, tá? Eu tenho que consultar meu próprio vídeo, porque eu não lembro mais. Mas a gente deu pra organizar ali os pensamentos. O final é confuso, mas, igual ele falou, né? A gente nem ficou muito confuso, de fato. A gente só ficou, tipo... Igual ele falou, né? A gente não ficou triste, a gente não ficou feliz, a gente não ficou porra nenhuma. Ou melhor, ficou tudo ao mesmo tempo. E no caso, quando é tudo ao mesmo tempo, tudo não é nada. Of scenes with shapeshifters and walking, talking dead people. It was a lot to take in. And if I'm being completely honest, I felt like the devs were cowards for it. Eu falo isso pra vocês tem anos. Até que enfim alguém tá falando também a mesma coisa. Que eu sinto que o pessoal passa um pano violento pra isso. Eu tô falando isso pra vocês tem muito tempo, cara. Até que enfim alguém também falou isso. Not to say I wanted Aerith to be saved, as I'll talk about later, but because it came across like they were too afraid to make a real choice. Sure, the final choice seems to be her death, but they couldn't just do that. No, they instead had to at least give fans the imagery they so desired, Aerith being saved, just moments after establishing that such fate-breaking events could conceivably create alternative worlds that may not even matter, given the apparent pointlessness of Zack's different worlds, a plot device that seemed at the time not like a multiverse of madness, but rather a multiverse of meandering nothingness. In short, it felt like the creators didn't really make any choices, and instead kept every possibility on the table. Uma coisa que a gente nem conversa tanto, né, é sobre os outros mundos, assim, de fato. A gente até conversa e tal, um pouquinho sobre
os personagens que estão naquele mundo, mas agora que ele comentou uma coisa, né? Os outros universos, eles não são muito bem trabalhados, né? Tipo, como é que... A gente sabe só a única coisa que aquele universo ele não era pra existir, então ele tá com aquele símbolo no céu, que é craquelado no céu, que significa que ele tá fadado ao fim, né? Mas não tem muito world building, né? Desses outros universos. Eles só estão lá pra criar uma confusão na cabeça do fã a troco de nada, porque seria mais interessante, já que a gente abriu essas porteiras do multiverso, tipo, como que aquele mundo funciona estando assim? Com esse personagem vivo, com aquele personagem fazendo tal coisa. E isso não é nem um pouco trabalhado. O que prova pra gente que esse multiverso ele só foi colocado pra poder causar essa confusão, pra poder causar essa conversa, as teorias e bafafá, e não pra agregar a narrativa da história. Aerith around, just in case fans rioted around her death, and keeping Zack in the background until they could maybe finally do something impactful with him in part 3. And in that way, it didn't even feel like a cliffhanger. It felt like a cop-out, a way to throw O Fabrício colocou aqui, o jogo permite que você dê um skip em todo o mundo do Zack em uma segunda gameplay, provando que não tem muita importância, né? Mano. Every possibility and every emotion at us in an attempt to get us talking without providing any resolution. Eu gosto muito de você, mas você é um grande culpado. Cadê ele? Cadê ele? Passei muito. Por que não volta? From an ending to é o vídeo de 2 horas, qualquer cliquezinho aqui de um pixel é 30 horas. Didn't really make any choices and instead kept every possibility on the table, keeping Aerith around just in case fans rioted around her death and keeping Zack in the background until they could maybe finally do something impactful with him in part 3. And in that way, it didn't even feel like a cliffhanger. It felt like a cop-out, a way to throw every possibility and every emotion at us in an attempt to get us talking. O Maximilian Dood, é o maior culpado de tudo isso, porque as teorias que ele faz são teorias que acabam se provando. Mas, mano, ele movimenta esse fã maluco que quer ver a Aerith viva, que quer ver o Zack vivo, quer que a putaria toda aconteça. Ele fomenta muito esse público. E o pior é que ele tava certo. Without providing any resolution. And in so doing, it failed at delivering what most of us expect from an ending to practically anything. In a bit of irony, given his inability to finish the Song of Ice and Fire books to the point that it led to a pretty awful ending to the Game of Thrones show, George R.R. Martin once said this about endings. Quote, "A good story should make you feel something, whether it's joy, sorrow, or even anger. If you reach the end of a story and feel nothing, then it hasn't done its job." And that is a big reason. É isso, cara. Cara, tem muita gente que não gosta de uma história que te deixa puto, de uma história que te deixa triste, ou te deixa feliz. Esse pessoal só fica gostando da história que te deixa feliz, né? Tem muita gente que é assim. Mano, eu adoro quando o final ele é amargo. Ele é um final que... Final triste, então? Eu adoro o final triste. Porra, paga o pau pra caralho. Mas quando é tudo isso ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele acaba não fazendo nada, né? Reason why the ending didn't connect for me after my first playthrough. I didn't know what to feel because the game went out of its way to make sure I couldn't be sure of anything. My emotions were standing at the control panel, stumped as to what to do. And it's hard to know how you feel about an ending when you don't know what to feel. That sense of narrative indecisiveness, the feeling that the writers didn't really make any choices and just kept every possibility on the table, may have been amplified in my head because of interviews that... Como é que ele tem uma teoria, ou tinha, não sei se já descartou, onde dizia que a Aerith que jogamos na verdade era Jenova? Aí, né, ele faz teoria de... Vou fazer 1000 teorias, uma delas vai acertar. A teoria de que a Aerith era Jenova? Não, na moral, se isso for... Eu rasgo a tela que tem aqui da minha casa e pulo da janela. Dropped right before Rebirth came out, where producer Yoshinori Kitase talked about potentially changing direction on part 3 depending on fan response. Quote,
Well, we've of course already gotten started with Part 3 at the scenario and plot level. We have a tentative first draft for the scenario and it's in a finished state, so things have gotten started. That said, although we've gotten some work done, there will still be parts we create by combining players' responses and reactions and going over that feedback. So after the release of Part 2, it's possible that the things we're coming up with for Part 3, the concept, etc. will change. Therefore, I hope everyone will play Part 2 before Part 3 and keep providing us with your reactions to it. At the time, I remember this being a giant red flag for some fans. But for me, at least when that quote first dropped, I wasn't bothered by it all that much because, to some extent, of course, you would probably alter some things based on fan response. What if people missed an important detail? Well, then you might need to clarify that in the next game. What if people figured something out early? Then maybe you would need to throw that into doubt a little bit. What if you rush past a critical plot point so quickly that people didn't even realize it was talked about? I'll stop the meteor. This is so weird. This is so weird. Why say that? Like, have we even talked about there being a meteor yet? Have we even talked about what the black materia does? I don't think we have. Long story short. Eu não concordo. Eu concordo em parte. Olha o Jean. A Eri verdadeira vilã nessa versão e na luta final é Cláudio, Zacarias e Sefirão contra ela kkkk. Nossa senhora, cara, eu vou me matar, mano. Eu acho que eu prefiro morrer antes de sair a parte 3, que eu não me decepciono muito. Né? Eu vou, pelo menos, vou ter passado dessa vida sem essa enorme decepção. Sobre o que ele falou, né, de alterar as coisas com a parada lá do feedback do fã, é uma coisa que o Nomura já falou que ele faz, e que eu acho, voltando ao que ele mesmo falou, é covardia. Mano, se você tem uma convicção na tua história, ela é aquela tua história. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Quem não gostou, segue em frente. Não tem que ficar alterando coisas. É claro que existem pontos que tu pode ver, mas imagina se o George Martin, a teoria do Jon Snow não ser filho do Ned, ela existe há muito tempo. Porra, tipo assim, nos livros a galera já tava falando o tempo todo. Imagina se ele visse isso e falasse assim, peraí. A gente tem que fazer uma coisa aqui diferente, né? E não, o George Martin ele comentou sobre isso. Ele comentou assim, cara, seria desleal ao meu público se eu fiz alguma coisa ali pra eles poderem pescar alguma parada e só porque eles pescaram muito antes do que eu tava imaginando, de eu jogar isso pro lixo. E eu concordo 100%, mano. Tá ligado? Se tu fez uma coisa pra gente sentir uma certa emoção, ok. Esse ponto não foi atingido, você pode até ver de poder fazer alguma outra coisa. Agora não vai ficar enfiando. Eu quero ver como é que foi a reação das pessoas pro final pra gente ver se te muda alguma coisa a parte 3. Filha da puta! Então é por isso que você fez... Essa putaria toda que vocês estão fazendo aí agora foi por quê? Foi porque o pessoal pirou na parte 1 por conta de teorias? Imagino que não, tá? Mas assim... O quanto que vocês alteram a história porque vocês veem a porra de um fã fazendo uma merda de um vídeo? Tá ligado? Se fuder, mano. There were a million... Isso um criador fraco, um criador de histórias, um contador de histórias fraco. Reasons why fan feedback could have impacted the draft of Part 3 scenario. But while sitting on my couch at 2 a.m. after beating the game, it felt like they had opened so many potential plot twists to walk through that it seemed like I was facing the worst possibility. That maybe they really didn't have all this planned as much as I had hoped. If true, that would also mean that their ambition was something far lesser than what they had implicitly promised with the ending of Remake. Foi o que a gente acabou de Like they comentar. had mostly made these changes just so they can lay on some thick fan service without actually making any bold choices or risking anything real and consequential about the story. Eu acho muito engraçado. Porque a galera tá falando assim, imagina se no final o Zack e o Cloud lutam contra o Sephiroth juntos. A galera comentou isso, cara. E eu falei assim, porra, pelo amor de Santo Cristo. Fala sério, velho. E eles fizeram.
Fans are divided about killing or saving Aerith? How about both? You want to fight with Zack and Cloud? You got it. You want to say a proper goodbye to Eu gostei muito desse cara. Vou me inscrever no canal dele, mano. Escrevi agora, velho. Eu gostei muito desse cara. Aerith? How about we do that 3 different times? In the direct aftermath of the ending, it felt like the only thing they were certain about was giving us dream scenarios that would make fans happy, regardless of how little Sephiroth, não, pera aí. I even sent a defeated message to a friend of mine the day after beating Rebirth that said simply, the only concept for any kind of video I can think of right now is, maybe it's just fan service. Pois é. But as someone who spent a lot of time digging into the narrative construction of Remake, the idea that they didn't have all this planned out felt almost impossible. Of course, details would change, but it felt like the idea that they didn't have an overall ending in mind just didn't make sense to me. It wasn't like the Star Wars sequels, where a different director and writer headed every project. It was mostly one unified creative team that had been working together for decades. So, after several months of thinking about it, and a full replay of the game later, it does seem impossible. That feeling has almost completely subsided. In fact, this ending that I just spent several minutes criticizing may be an ending that I actually love. And that's because I may Aí ficou foda. finally understand what it's really about. To help explain what I mean, I will need to dig into a few meaty questions about why they built the story of Rebirth the way they did. Of course, the most obvious reasons as to why they ended the story this way are clear. To keep us all talking for the next 3 years, and to mess with Cloud's head, to further disrupt his sense of what's real. All of this has been much discussed, and I agree. But that answer isn't quite satisfying enough. If that's all their goal is, to depict a mental collapse that already happens in the original game without all of this multi-world nonsense, then why do it this way? Why was that worth such a big change to FF7's most iconic moment, Final Fantasy VII's most emotional scene, a change that seems to prioritize confusion over emotion when emotion should arguably matter most? And why was it worth introducing the whole idea of changing fate if the fate fans care about most wasn't changed? That question is where we'll start, because it's at the heart of a question. Eles têm coragem de fazer essas coisas loucuras, mas não têm coragem de canonizar um casal, seja com Tifa ou Aerith. Vai entender. Mas é igual a gente tava discutindo aqui no início, né? Nessa introdução aqui que ele tava fazendo, né? É coragem de fazer isso ou isso tudo é, na verdade, porque eles não têm coragem? Entendeu? Porque é coragem você chegar e mudar o jogo todo, né? Porque, tipo assim, vamos dizer que a gente salva a Aerith. Vai ter coragem, né? De fazer essa mudança do caralho, né? Mas eles não têm essa coragem. Então o que eles fizeram? Você salva e não salva ela ao mesmo tempo. Entendeu? É a covardia suprema. Né? Vamos lá, tá acabando aqui o trechinho. I've heard asked constantly since FF7 Rebirth came out. Acabou. Foi essa parte aqui. Olha, vou falar o seguinte, meu querido subtext. Tu tinha a minha inscrição, tá? Eu estou interessado em ver o que você tem a dizer, mas, pô, 2 horas é foda. Quem sabe a gente não vai devagarinho assistindo aqui, né? 2 horas é foda. Esse início aqui me deixou curioso. Eu quero ouvir a sua explicação. Não gosto de julgar. Não gosto de julgar antes da hora. Tu tinha minha inscrição, mas você pode ter ela de volta. Você pode ter ela de volta. Mas a gente só vai saber isso depois. Por fim, no final das contas, cara... É uma merda, né? É isso. Resumindo, viraram um bando de isentão. Pô, é tipo isso. É tipo isso. Um dia saberemos. A cada semana a gente assiste 20 minutos. Tá ligado? Aí vai ser o quê? 1 hora são 60, então... Daqui a 2 meses a gente assiste o vídeo todo. Já pensou? Bom, 2 meses a gente não vai ter visto nem a parte 3 sendo anunciada, né? Então, se pá, nem o react parcelado
Vai vendo. Se pá, nem o 9 Remake é anunciado nesse meio tempo, cara. Mas eu gostei, falando agora do cara, agora sem meme. Eu gostei da narrativa dele, da edição dele, achei legal. Apesar de ter feito a brincadeira dele ali com a inscrição, eu genuinamente quero ver o que ele tem a dizer sobre o resto ali. Se eles vão anunciar o título da parte 3 desse ano, eu imagino, mano, que será em final desse ano ou início do ano que vem. Minha expectativa, tá? Porque, na verdade, é muito moldável com o Final Fantasy IX, na minha ideia. Vai depender do quando que o 9 for sair. Se o 9 for ficar como título de final de ano pra Square Enix, eu imagino que nós não veremos coisas do 7 Remake até o 9 sair, sabe? Porque eu acho que anunciar 2 remakes ao mesmo tempo fica um pouco demais pra eles. Então eu acho que vai depender muito de quando que o 9 for sair.